entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 deve começar já na primeira semana do mês de março. Então você já pode começar a organizar sua papelada para acelerar o preenchimento do programa, porque a apresentação deve se iniciar logo no mês de março. As empresas, as instituições já estão começando a encaminhar para vocês os informes de rendimento, mas caso você não receba, você pode procurar direto na sua instituição, no seu banco, na sua empresa. Você se organizando já no início da entrega da declaração, você terá mais tempo para preencher, caso esqueça alguma coisa também, porque caso não haja modificação no cronograma da Receita Federal, devido à pandemia, a entrega será no final do mês de abril. Provavelmente, o programa oficial da Receita Federal para preenchimento da declaração deva ser disponibilizado logo agora na última semana do mês de fevereiro. Para você agilizar o preenchimento da sua declaração, procure a versão impressa, caso você tenha na sua casa, ou talvez o arquivo salvo no computador que você fez a declaração de imposto de renda no ano passado, porque a maioria dos bens que você declara já estão constantes de bens e direitos já do ano anterior. Então isso facilita muito. Para você que vai declarar pela primeira vez, você tem que ter o CPF em mãos e também o título de eleitor, além dos seus dados residenciais e da sua profissão. Se a declaração for feita em conjunto na mesma declaração, você ainda necessita do CPF do seu cônjuge e também dos seus dependentes. No caso de pessoas que tenham dependentes ou alimentandos, você também precisará informar o CPF na declaração. Para bebês nascidos a partir do ano de 2017, o CPF já está na certidão de nascimento. Para você que não tem CPF, basta entrar diretamente no site da Receita Federal ou em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou até na agência dos Correios. O informe de rendimento das empresas já estão sendo encaminhados via e-mail ou pelo correio para você contribuinte. Mas caso você não receba, você pode solicitar diretamente para a empresa. No informe de rendimento vai estar informando dados como o teu salário, o imposto de renda que você pagou, INSS, auxílio alimentação, auxílio saúde. Procure informar exatamente os dados que a sua empresa consta no informe de rendimento para não haver divergência entre os dados informados por você e por sua empresa. Caso os seus dependentes estejam fazendo a declaração em conjunta com você, também há necessidade dos comprovantes de rendimentos de todos. Caso você tenha sido demitido em 2020 ou tenha trocado de emprego, procure a papelada referente à rescisão, os comprovantes de recebimento do seu fundo de garantia, do seu seguro-desemprego. Peça diretamente ao RH da sua empresa para enviar o comprovante de rendimento do período em que você trabalhou, caso ela não envie. No caso de aposentado que recebe aposentadoria ou pensão do INSS, não esqueça de baixar o seu comprovante de rendimento direto no site da Previdência Social. No caso das instituições financeiras, que são os bancos, como saldos em contas correntes, poupanças, o quanto renderam os seus investimentos no ano passado, serão detalhadas neste informe fornecido pela instituição. Se você tiver investimento ou contas em mais que um banco, você necessita procurar em todas essas instituições, caso ela não encaminhe para você até o término do mês de fevereiro. Você também poderá entrar no site da sua instituição financeira e imprimir esse informe de rendimento. Para quem possui investimentos no Tesouro Direto ou em ações, também deve solicitar esse documento à corretora, caso ela não encaminhe no seu e-mail. No caso de quem contribui para plano de previdência, PGBL ou VGBL, o fundo de pensão vai lhe encaminhar esse informe. No caso de despesas médicas, dentárias ou com outros profissionais de saúde, você deve guardar os recibos pagos, porque serão restituídos de forma integral a você. O que você deve fazer é juntar todos os recibos, notas fiscais, os boletos de despesas pagas ao longo do ano passado.
você vai, no caso de profissional liberal, você vai necessitar do nome dele junto com o CPF. No caso de empresas como clínicas médicas, você vai necessitar do nome da clínica junto com o CNPJ dela. E é claro, constando em todos esses os valores que você efetuou o pagamento. No caso de reembolso por consultas e exames feitos através de plano de saúde, apenas a diferença entre o valor que você pagou e o que foi reembolsado pelo plano que será usado para a sua dedução do imposto de renda. Ou seja, se você pagou R$100 de despesas médicas, foi restituído pelo plano em R$70, a sua restituição de imposto de renda será de R$30. Em relação à educação, a Receita Federal só aceita dedução com escolas de ensino infantil, fundamental, o médio, superior, pós-graduação e curso técnico. Os cursos extracurriculares que você fazer, como inglês, balé, violão, violino, cursinhos preparatórios para a faculdade ou qualquer outro tipo de concursos não são reembolsados. Inclusive, as despesas com compra de livros, cadernos, uniforme ou qualquer outro material também não são aceitos pela Receita Federal na dedução do seu imposto de renda. Neste caso, você precisa ter o boleto ou os recibos de pagamento da sua escola do ano de 2020. Vai estar constando o CNPJ da sua escola, bem como o nome do aluno que será seu dependente. Vale lembrar também que são abatidos os gastos de despesa de educação com seus dependentes e os alimentandos. No caso de quem vendeu carro, moto, casa, apartamento ou qualquer outro bem no ano passado, você deve buscar o contrato, a escritura, a nota fiscal ou o recibo onde tem as informações principais, como o nome do comprador, vendedor, o CPF dele, para você informar em bens e direitos. No caso de financiamento também você deve anotar o nome do banco, o número do contrato, o montante do financiamento, o valor das prestações, além do valor de entrada. Todos esses detalhes serão descritos lá na sua declaração de bens. Caso você tenha obtido lucro com a venda de um imóvel ou do carro, você precisa preencher o programa de ganhos de capital referente ao ano de 2020. Vai estar lá disponível também no site da Receita Federal para você transportar essas informações para o programa de imposto de renda 2021. No caso de lucros com esses bens, você já deveria ter pago o imposto de renda. Então, se você obteve lucro com a venda de um imóvel, por exemplo, no mês de abril, você deveria ter pago o imposto até o término do mês de junho, que é o mês subsequente ao mês do lucro. A exceção a essa regra é se você utilizar todo o dinheiro da venda desse imóvel para a compra de um outro imóvel para o seu uso dentro do prazo de 6 meses. No caso de trabalhadores autônomos e pessoas que recebem remuneração de outras fontes de renda, como aluguel, pensão alimentícia, também estão obrigados a recolher mensalmente através do Carnê-Leão ou imposto de renda. É uma espécie de antecipação do imposto de renda do ano seguinte, cujo ajuste será feito este ano. Para quem se enquadra nessa hipótese, deve entrar lá no site da Receita Federal, deverá baixar o programa específico do Carnê-Leão. Há ainda alguns casos em que o contribuinte deve prestar muita atenção na hora de preencher sua declaração, como o pagamento de pensão alimentícia, as doações, os recebimentos de heranças, as contratações de empréstimos e consórcio de bens. Então você, contribuinte, fique muito atento, porque agora já no início de março você estará obrigado a fazer a declaração de ajuste 2020.